Influência da cultura carioca em Juiz de Fora. CNN do Morro. Conheça o cenário do rap em Juiz de Fora. Enchentes em Santa Luzia afetam qualidade de vida dos moradores do bairro. História de Santo Antônio Fujão ajuda a relembrar memórias que formam a identidade do povo de Juiz de Fora. Eu sou Rafael Cardoso. E eu sou Está Esperança. E está começando mais um Jornal da Facom, um telejornal produzido pelos estudantes de jornalismo da UFJF. Essa edição do Jornal da Facom é um especial em homenagem a Juiz de Fora. Vamos falar sobre sua diversidade local, cultural e também de suas influências. Você com certeza já ouviu falar que os juiz-foranos são conhecidos como cariocas do Brejo, não é mesmo? O apelido se dá por conta da influência da cultura do Rio no dia a dia da população local. Afinal, a princesinha de Minas tem um pé no estado vizinho. Isso se apresenta não só no esporte, como também nas gírias e no gosto musical. Confira na reportagem de Kailane Ribeiro. Vasco, Botafogo, Fluminense. Peraí. Se vamos falar de Juiz de Fora, cidade do interior de Minas Gerais, não deveríamos estar citando times desse estado? Mas o que ocorre na cidade é o contrário. Na verdade, o coração dos juiz-foranos bate forte pelos clubes cariocas. Ser Vasco é uma loucura. Eu fui escolhido por esse time. Já fui ensinado a ser Vasco. Essa influência cultural se dá muitas vezes pela localização. Elias, por exemplo, é natural de Muriaé e veio para Juiz de Fora estudar. Para ele, essa predominância por times do Rio não foi uma surpresa. Sou de Muriaé, eu já estava acostumado com essa questão, porque assim como Juiz de Fora, Muriaé também é muito perto da divisa com o Rio, né? Então a gente acaba pegando muita influência, né? Não só no futebol. Mas no futebol eu sempre ouvi falar que Juiz de Fora era o reduto de botafoguense, que aqui sempre teve muito botafoguense. A torcida fala que não escolhe, é escolhido pelo Botafogo. Então acho que eu sou meio isso aí. Eu, no meio de tantos times, sem motivo algum. Os botafoguenses de Juiz de Fora até adotaram um bar como ponto de encontro. O estabelecimento fica lotado nos dias de jogo. Thiago só não aparece quando tem a oportunidade de ir ao estádio. Várias caravanas, vou direto, sai daqui, vai pro Newton Santos, depois volta pra cá pro Juiz de Fora. Quando o jogo é fora de casa, a gente reúne no bar, tem um bar que os botafoguenses se reúnem. Então dá pra se sentir bem acolhido pela torcida aqui. Antigamente, as transmissões de futebol eram feitas com sinais direto do Rio de Janeiro. Isso influenciou que muitos torcedores escolhessem times cariocas como clube do coração. Proximidade. Tipo, aqui a gente tá muito mais perto do Rio, 2 horas e meia, do que BH, sabe? Se formos colocados em capitais. Porque não tem uma origem, não tem um motivo, eu simplesmente escolhi do nada, sempre foi assim, do nada. Não tem muito algum ponto de partida. Sempre foi muito comum haver jogos entre times grandes do Rio e times de Juiz de Fora, muito pelos times das duas localidades, das cidades, das regiões, eles se procurarem pelas distâncias menores e pela competitividade que esses jogos, né, traziam para cá. Então, um sistema que foi se retroalimentando, é local, é cultural, então, assim, acho que isso justifica muito bem por que torcedores de Juiz de Fora são majoritariamente torcedores de times do Rio. Até hoje, muitos juiz-foranos preferem assistir aos programas esportivos do Rio de Janeiro. A questão até de audiência mesmo, né? Já se tentou aqui em Juiz de Fora transmitir o Globo Esporte de Belo Horizonte e a resposta não é igual à dos times do Rio, porque simplesmente numericamente é muito clara essa audiência muito maior das equipes do Rio. Vitor e Rafael também estão sempre acompanhando o futebol carioca. Os dois são fanáticos pelo Vasco e até trabalham na loja do clube. Ao contrário de Thiago, a paixão deles pelo Gigante da Colina vem de família. Desde pequeno, né, meu pai sempre me deu presente do Vasco, minha mãe fez festa do Vasco pra mim de aniversário. Então, desde neném já nasci vascaíno, fanático, sempre gostei muito de jogar bola do Vasco, tudo do Vasco. Então, desde criança já fui ensinado a ser Vasco. A relação com o Vasco, assim, familiar, meu pai, meu irmão, que é mais velho do que eu, é Vasco também. Então, assim, influência familiar e só me apaixonei mais. O amor é tão grande que foi marcado na pele. Eu não acho loucura, porque pra mim, pro Vasco, é normal, assim. Pra mim, todos os caras poderiam fazer isso. Que é tatuagem na panturrilha. Uma situação de certo risco,
Mas nada, pô, nunca fiz uma viagem muito longa, tipo de mais de 1.000 quilômetros. Mas o coração de Vitor é dividido. Apesar do amor pelo Vasco, desde pequeno ele acompanha o Tupi, time local de Juiz de Fora. Meu pai me leva nos jogos do Tupi também. E eu sempre gostei, sempre achei muito maneiro. Pô, ver jogo no estádio é muito bom. Então, sempre fui Tupi fanático também desde neném. Aí fiquei adolescente, comecei para jogo sozinho, fazer as coisas sozinho, mas sempre vou com meu pai também. E desde pequeno sempre fui apaixonado no Tupi também. Tupi, né? Mas tem o Tupinambás, mas são times que estão em baixa. A gente vê aí o Atlético de São João del Rei e o Tombense de cidades menores e que tem times disputando brasileiro. E o Tupi não tá nem na série, foi rebaixado agora pra terceira divisão do Mineiro. O Juiz de Fora tem que dar um jeito de conseguir alavancar esses times daqui. O Tupi, daqui de Juiz de Fora, eu pensei, pô, tem que ser se for pra ser um de Minas, que seja um de Juiz de Fora. Essas influências não ficam somente presas no esporte. A cultura do Rio de Janeiro também impacta na maneira como o Juiz Forano fala. Eu falava muito porque lá, assim, meus amigos falam muito Então eu acabei trocando o por o ai, assim, muito naturalmente. Foi sem muita dificuldade. É uma mistura de uai com S puxado. Afinal, a Princesinha de Minas fica a menos de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, enquanto a capital mineira fica a quase 300 quilômetros de distância. Acostumados não sei, vou fazer o quê no fim de semana? Vou pro Rio de Janeiro. E eu acho que em cidades mais pro interior, as pessoas vão pra capital ou alguma cidade grande regional. Acaba que a cidade grande regional daqui é o Rio de Janeiro, em questão de distância. Então eu acredito que é um pouco por causa disso. Sem contar que o jeito de falar nosso é muito mais parecido com carioca do que com o pessoal de BH. Quando vem alguém de BH, a gente percebe na hora já pelo sotaque, pelo jeito de falar, pelas gírias, porque é bem diferente do nosso. O apelido Cariocas do Brejo também se dá por conta do gosto musical. A Juiz de Fora tá muito mais perto do Rio e a influência carioca é muito maior. A gente escuta muito mais música do Rio, cantor do Rio, hit do Rio, ritmo do Rio. A maioria dos eventos que eu vou, seja de funk, de samba, sempre tem essa influência do Rio, sabe? Eu acho que o Rio, querendo ou não, seja por pessoas, seja por história, ele sempre acaba sendo uma referência. A guerra pelo melhor funk é contínua. Seja do Rio ou de BH, o único que não pode tocar é o de São Paulo. Estou conversando com uma amiga minha que ela não é de Juiz de Fora, ela é de uma cidade mais próxima a BH, ela é de Conselheiro Lafayette, e ela escuta, tipo, funk de BH, e eu nunca tinha escutado. Tipo assim, pra mim foi um mundo completamente. Eu só escuto funk do Rio, que obviamente são os mais famosos também do país, pelo menos são os que eu escuto na minha bolha. Proximidade nenhuma com funk de Minas, BH, essas coisas, mais do Rio. O funk antigo, Rio, mas o funk atual, sou mais BH e São Paulo jamais. Não consigo. Nossa Senhora. Vamos continuar falando sobre música. A cultura hip hop é uma forma de expressão popular que provoca o sentimento de pertencimento e identidade. E mais do que música, o rap é a voz das ruas. Quando pensamos cultura em Juiz de Fora, lembramos do teatro, da dança e outras produções artísticas realizadas no centro da cidade. Porém, pelas suas margens, na periferia, a Princesinha de Minas apresenta uma vasta riqueza de histórias e talentos. Muito além do som, o hip hop, cultura a qual o rap está inserido, ganha papel importante, tornando-se um modo de expressão popular desse povo marginalizado. A Denilde Petrina, uma das propulsoras da cultura afro-americana em Juiz de Fora, é uma dessas pessoas que participaram do início do movimento no município. O hip hop ele é uma cultura que nasceu nas periferias do Bronx, na Jamaica e tal. Então, assim, ele tem 4 elementos, segundo KRS One, que é o que mais entende de cultura hip hop, né, desde nas antiguidades e até hoje, é o break, né, que é a dança, o grafite, que é a escrita nos muros, o rap, que é ritmo e poesia, né, e também o DJ, que é aquele que conhece a música, que conhece assim, a cultura musical e é capaz de fazer os beats para acompanhar a poesia. O rap, desde sua origem, foi mais do que música, tornou-se a voz das ruas e, acima de tudo, uma forma de pertencimento. Em Juiz de Fora, essa cultura também encontrou espaço, sendo uma importante ferramenta de resistência e identidade. Pri Moreira e Lucas Galhardo, mais conhecido como Sete, exemplificam bem isso. Não só o rap, mas a cultura hip hop em geral, ela te politiza, né? Ela te faz entender
quem é você na sociedade. E para a gente que é marginalizado, a gente que vem que é da periferia, né? O rap fez entender quem eu sou dentro da sociedade, né? Como uma mulher preta não retinta, mas me fez entender meu local na sociedade, meu lugar de fala. Porque eu vejo a minha arte muito como um filtro, assim, como uma esponja, tá ligado? Então não teria como o lugar que eu nasci e a minha cidade não sair um pouco nisso que eu escrevo, assim, sabe? Além disso, o rap também é uma forma de se conectar com as origens e denunciar as dificuldades cotidianas vividas nas periferias. E depois eu tomei contato com o Eduardo Facção Central, né, que era do grupo Facção Central. Então ele falava que o rap que a cultura é hip hop, que o rap é a CNN do morro, porque ela denuncia o que está acontecendo na periferia, que denuncia o que sofre a periferia, a morte nas chacinas que tem, né, assim, as dificuldades da nação periférica, que ele diz assim, e eu concordo, que a periferia é uma nação, porque nós somos bem diferentes, né, do pessoal do asfalto, né? O maior desafio de todos, né, eu acredito que seja a falta de patrocínio, né, a falta de investimento, porque é um estilo muito marginalizado ainda, né? Por mais que hoje em dia a gente vê muitos MCs surgindo, né? Então, assim, a gente não tem muito patrocínio, não tem muita visibilidade. Eu acho que como toda cidade, e o rap por ele ser um gênero que ele carrega muitas pautas sociais, assim, tem bairros que ele entra mais fácil, tem lugares que ele é mais bem aceito, que as pessoas procuram, que as pessoas vão colar, assim, num evento de rap. E acho que tem lugares também que ele ainda não chegou, assim, sabe? Acho que isso também é uma questão de mercado, de fomento, de espalhar mais a ideia, a arte. Em meio aos desafios, a união dos rappers juiz-foranos é um dos segredos para o desenvolvimento do cenário local e até mesmo inspiração para os novos artistas. E é uma coisa que eu vejo muitos MCs falando isso muito com o outro mesmo, é uma ideia que a gente rola mesmo, tipo assim, pô, vamos se apoiar, vamos compartilhar o trampo um do outro, sabe? Vamos fortalecer no que der, assim. Falo sempre que eu só comecei a fazer rap por causa do Everton, o Everton Beatmaker. Everbeats hoje em dia, na época era Everton Beatmaker, né? Mas ele abriu não só o coração pra mim, assim, como todas as portas. Eu mostrava minhas primeiras letras pra ele, assim, e ele falava, tipo, pô, cara, é isso, faz isso. O Everton, ele é, pra mim, a maior influência, assim, junto com o RT, com o Breaks. Inspiração para Sete, Everton Martim, conhecido como Everbeats, está na música há mais de 13 anos. Já participou de batalhas de rimas e atualmente é produtor musical e DJ. Sempre quando eu encontro pessoas ao meu redor, assim, que elas estão nessa parada de vou fazer música, eu não acho que a cultura é uma coisa extraordinária. A cultura tem que ser uma coisa, tipo assim, para todos. Então, tipo assim, eu tento sempre ter o papel de acolhimento, porque eu acho que enquanto artista, é isso que eu tenho que ter com as pessoas. Porque a arte não é para ser uma coisa distante, a arte é comum, a arte é uma forma de expressão. Apesar dos desafios, o rap em Juiz de Fora vive um momento de ascensão, com nomes sendo revelados, variações de estilos e uma cena cada vez mais consolidada. Independente de suas diferenças, o legado a ser seguido é o mesmo: a luta para que não silenciem sua própria voz. Porque através do que a gente aprende junto dentro da cultura hip hop, a gente descobre de onde a gente veio, né? O blues também ensinou a gente na rádio que se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. E aonde a minha música puder me levar, eu quero chegar lá, assim, tá ligado? E inspirar as pessoas e sentir que o que eu digo faça um pouco de companhia, assim, no sentido de tipo, pô, cara, eu já passei por um bagulho parecido que você tá escutando aí e eu consegui superar e você também vai conseguir, tá ligado? Então... Poxa, então o rap me fez me sentir parte de um grupo. Então, assim, é nós por nós. Cada vez mais, as mulheres estão ocupando espaços de destaque no mundo dos negócios. E com foco nesse movimento, um projeto em Juiz de Fora promove cursos de capacitação voltados para o empreendedorismo feminino. Confira na reportagem de Maria Tereza. O empreendedorismo feminino no Brasil está crescendo de forma notável,
Hoje, 46% dos novos negócios são liderados por mulheres, segundo a Global Entrepreneurship Monitor. Essas mulheres estão inovando e criando soluções transformadoras. No vídeo de hoje, conheça Adriana e Marília, que transformaram a paixão pelo lar em um negócio próspero e marcante. Comecei a empreender já tem 3 anos e eu comecei na época do Natal, porque eu sempre gostei muito de decoração e sempre fiz muitas coisas para os meus meninos, sempre enfeitei muito a casa. E com isso eu tive uma ideia de empreender. Se eu gosto, eu falei assim, e eu gostava de mudar todo ano a decoração. Aí o que eu tive a ideia? De estar montando aluguel, né? Eu ia para a casa da pessoa, fazia a decoração e aí ficava um mês inteiro. Então eu decoro a casa inteira. Esse ano passado eu não fiz o quarto, esse ano já vai incluir o quarto. Então eu faço escritório, eu faço cozinha. Então fica tipo um showroom para a pessoa ter ideia também do que você pode colocar, porque às vezes a pessoa só pensa na árvore de Natal e na guirlanda, e não é. Você pode, vários ambientes, você pode fazer várias decorações, várias criatividades, às vezes você tem alguma peça que ali você trabalha, eu sempre trabalho com, às vezes, com o que a pessoa tem. Aí eu adequo com o que eu tenho para ela ter, ou se não levo tudo meu, mas eu às vezes aproveito também o que a pessoa tem. Para Marília Maria, o aprendizado veio de gerações passadas. Ela percebeu que pequenos detalhes em panos poderiam ser transformados em enfeites únicos, perfeitos para o dia a dia. Uma tradição familiar que virou inspiração para o negócio de sucesso. Eu sabia o que é empreender, né? Então a gente sempre, junto com a nossa mãe, nós sempre fizemos trabalhos com retalhos de tecido, né? Fazia colchas de tecido e vendia para os vizinhos. E há muitos anos, né, isso. Eu estou com 66 anos, eu era criança ainda. Mas agora eu continuo fazendo isso. Eu amo fazer trabalho com retalhos de tecidos. E faço também panos de prato, né? Faço jogo de cozinha, jogo de banheiro. Trabalho mesmo com retalho, com reaproveitamento. Com o objetivo de atender mulheres a criarem seus próprios negócios, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora criou, sob a coordenação da professora Tâmara Liz, o projeto Empreendedoras e Empoderadas. A iniciativa serve para colaborar e auxiliar essas empreendedoras na gestão dos seus próprios negócios. Hoje, o projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas, ele tem 4 professores que coordenam os trabalhos que são desenvolvidos. Em cada unidade, são 4 unidades da Estácio no Brasil que tem esse projeto. Aqui em Juiz de Fora, são 4 professores coordenadores. Uma professora do eixo de psicologia, porque a gente viu que isso é fundamental, é a porta de entrada para o projeto, é esse atendimento em psicologia. Uma professora da área de gestão, para aprender a precificar, fazer orçamento, trabalhar com tabelas, já que elas são empreendedoras. Um professor do design gráfico, porque muitos precisam criar uma identidade visual, né? Ele é da área de comunicação também, aprender a falar, né? Aprender a se posicionar para vender o negócio. E o meu trabalho na área do jornalismo, da comunicação, é aprender a divulgar o seu produto, né? Aprender a utilizar a mídia tradicional de forma gratuita, de forma espontânea, utilizar todas as ferramentas de comunicação para que as pessoas saibam divulgar o produto. E a gente vem percebendo que são, assim, a gente tem um grupo, né, de trabalho, um grupo de mensagens, e a gente percebe, tem muitos depoimentos das mulheres falando do quanto isso foi importante para elas. A gente percebe muito isso, assim. Uma das coisas que eu mais percebo como medidor de sucesso é que muitas vezes, por exemplo, grande parte delas nunca tinha entrado em uma faculdade. E aí, quando a pessoa vem e se sente acolhida aqui, ela se sente autorizada por ela mesma a ir a outros lugares também. Então elas começam a participar de outras coisas. E esse eu acho que é o depoimento mais importante que a gente vem vindo. Elas vêm. Você fala, a gente vai ter uma aula magna do curso de comunicação que vai tratar de inteligência artificial. Se você quiser vir, elas vêm, porque elas sabem que agora esse espaço é delas também. E aí vão participando das feiras, vão dando entrevistas. Então a gente tem percebido que elas têm se sentido mais empoderadas, mais capazes, né, de falar sobre o seu produto. Muitas vezes eu pensei em parar por não saber vender, por não saber precificar, né? Que é a oportunidade que a gente tem aqui agora de entender mais, né? E também se ficar frustrada. Aí não conseguiu vender uma vez, não vendeu bem um mês, aí a gente quer logo parar. Não fazer isso mais não. Já quis sim parar. Mas depois eu conheci o grupo aqui e eu me desembaracei mais. Cada dia é uma superação. Porque se você for acordar e ficar assim, ai, será que vai dar certo? Porque você nunca tem isso como o fixo, isso aí é esporádico. Então você tem que trabalhar a sua cabeça e o ânimo também. Você tem que estar ali todo dia se estimulando, porque se um fala assim, tá ruim, e se você for no barco, você não continua. Então, assim, eu tenho meu marido que me estimula muito,
que ele sempre acreditou e sabe que ele falou, você tem o dom, você tem que ir à frente. E então eu tenho, assim, da parte em casa eu tenho bastante. E aqui também, um projeto com a Tâmara, a gente também é bem estimulada na parte administrativa com a Maiane, com a psicóloga, todo mundo. Então eles dão assim, quando você está querendo, assim, às vezes dar um desânimo, você vem aqui e renova as energias. A gente percebe com essas mulheres, muitas vezes, é que quando a pessoa tem a vontade, não dá para esperar. Porque a vida é muito difícil, são os filhos, são as contas. Se você diz, eu quero, vamos esperar no próximo mês. Talvez a vida já não deixe mais. Então eu quero, entra agora, vem, começa hoje, vamos colocar no grupo, começar a trabalhar, porque fica mais fácil. Hoje a gente tem 119 mulheres no projeto. Quem ainda não começou, tem interesse em empreender, para vender o seu serviço ou para vender o seu negócio, é muito importante a pessoa saber que ela tem direito a isso, né? No começo a gente tinha muitas mulheres agradecendo muito pela oportunidade, mas todos nós pagamos muitos impostos, todos nós trabalhamos muito. São mulheres, às vezes, que estão trabalhando muito para garantir que o filho venha estudar aqui, que um neto venha estudar. Então, eu acho que é a hora da pessoa se sentir no direito de ter acesso a essas informações que vão mudar a vida delas, encontrar outras mulheres como elas. A gente percebe isso nessa troca de conversa, assim. Às vezes a vida fica muito difícil e quando você encontra outras pessoas que estão passando pela mesma situação, fica mais fácil dividido, né? Então, venham, não espere, fica pensando, vem, vê o que você acha disso, a gente espera que todo mundo continue. Juiz de Fora é conhecida por ser uma cidade receptiva e culturalmente variada, e pode ser também um novo lar para quem quer recomeçar. E o que mais pode representar as qualidades de um lugar do que sua culinária? Na reportagem de Wesla, conhecemos a culinária venezuelana, que aos poucos tem feito parte da cidade. Já reparou que o significado de algo pode ser diferente para cada indivíduo? Por exemplo, Juiz de Fora. Quem é natural da cidade está acostumado com as ruas, com os pontos turísticos, com os bairros. Mas para algumas pessoas, a princesa de Minas Gerais pode ter um significado diferente. A Lenis veio da capital da Venezuela, Caracas, junto com o marido a passeio, mas acabou encontrando novas oportunidades. Bom, a gente é um parente aqui no 2018, 19, eu acho. E ele convidou a gente para passar assim, tipo um final de semana. Como estava na pandemia, a gente decidiu, a gente veio, conheceu, gostamos e decidimos ficar. Largamos tudo que tínhamos lá e ficamos aqui, gostamos muito da cidade. A visita, que deveria ter a duração de um fim de semana, se tornou um recomeço para o casal, que decidiu abrir o próprio negócio, o Venebar. Eu tinha 2 projetos em mente, que eu sou cabeleireira. Quando a gente chegou aqui nessa cidade, estava na plena pandemia. Aí a gente falou, agora no momento não vai dar certo um salão e também um restaurante não, porque não poderia ter aglomerações de pessoas nos lugares e tal. Depois que começou a passar a pandemia, a gente decidiu pelo restaurante, porque eu queria que meu marido participasse também, que os dois tivéssemos juntos nesse projeto. E a gente decidiu colocar um restaurante de comida venezuelana, porque aqui não tem nada da nossa cultura. A gente muitas vezes ficou com vontade de sair em qualquer lugar, comer alguma coisa da nossa cultura, da nossa culinária, e não tinha nada. Aí a gente pensou, então poderia ser uma boa ideia, trazer um pouco da nossa cultura para cá, e eu acho que a gente vai gostar, porque na verdade a nossa comida é muito, muito saborosa, tem um tempero bem diferente de vocês. E os juiz-foranos têm gostado da culinária venezuelana. Nossa, eles até hoje o povo foi muito receptivo com a nossa comida. Todo mundo está adorando, graças a Deus. O cardápio do Venebar é a combinação de todos os pratos venezuelanos em versões de miniatura. Essa escolha se deve à percepção da Lenis e do marido, que notaram que os brasileiros gostam de petiscar quando vão a algum bar. O prato mais pedido são as arepas. Ela é feita de uma massa de milho pré-cocida. A gente prepara ela frita. E a versão dela é pequenininha, assim, mais ou menos. Ela é recheada, a gente coloca frango, temos de queijo, de carne desfiada, carne de boi desfiada. Temos variedade, na verdade. E é claro que a gente provou e realmente as arepas são muito boas. Para Lenis, trazer a comida venezuelana para Juiz de Fora é uma maneira de se reconectar com o seu país natal. Na verdade, a maioria dos nossos clientes que são da Venezuela,
Eles chegam aqui e eles falam, nossa, eu tô me sentindo que estou no meu país, que estou na minha terra. E isso é muito confortável pra gente. Muito bom. De acordo com a instituição brasileira, todo indivíduo tem direito de migrar. Só aqui em Juiz de Fora, há mais de 3 mil venezuelanos construindo uma nova vida. Segundo Victoria Sabatini, assistente social na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, a migração não é uma questão somente do município, mas do Brasil como um todo. Que essa é a nossa maior preocupação, né? Garantir um direito humano básico, que é o direito à migração. Qualquer pessoa possa sair de onde ela está e ir para onde ela quiser. E que, na verdade, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas que se elas estão aqui no nosso município, né? E eu falo nosso porque eu sou juiz-forana, moro aqui, mesmo que não fosse juiz-forana, já seria minha cidade, né? Que a gente possa receber e acolher essas pessoas como quaisquer outras pessoas que viessem para cá. Há 2 anos, Lênis e o marido deram as boas-vindas à sua filha, Zoe. Com o passar do tempo e da rotina, eles precisaram recorrer à creche municipal e a experiência tem sido boa. Ela nem falava português, porque ela só ficou em casa com a gente não fala português em casa. Mas passaram 2 semanas e minha filha já começou a falar português, minha filha já queria ficar na creche direito. Eu até falei, assim, achei que ela não ia se acostumar, mas as tias da creche foram muito receptivas com ela aí. Juiz de Fora é feita de pessoas e não importa de onde elas venham. Essa cidade me traslada lá na minha terra, porque eu me sinto muito em confiança, muito em casa. Recentemente, Juiz de Fora recebeu um investimento de 350 milhões do governo federal para a execução de obras de macrodrenagem em áreas que apresentam alagamentos constantes, e Santa Luzia foi um dos bairros contemplados. O bairro Santa Luzia é o grande polo da zona sul de Juiz de Fora. Ele abriga 20 mil habitantes e, por conta de sua rede de comércio e de serviços, atende cerca de 70 mil pessoas. Mas um problema antigo do bairro causa prejuízo todos os anos. Basta chover forte para que o córrego da região transborde. Assim, a questão das chuvas aqui no bairro nem sempre foi assim, né? Quando começou as obras aos arredores, a primeira enchente muito forte que teve aqui foi quando foi feito os loteamentos do Estrela Sul. Com o tempo isso foi amenizando, a cada 2 anos tinha alguma enchente aqui. Com a construção da Deusdete Salgado, isso ficou frequente. Tanto que a última vez que alagou mesmo aqui, esse ano, nem tinha chovido muito. A nossa família é a maioria daqui também. A gente trabalha e mora aqui no bairro. Então, a gente tem comércio, né? Minha tia tem restaurante. Toda vez que chove, ela alaga a casa dela, ela perde tudo. A gente sofre, né, com doenças, a gente precisa de tomar vacina. E, assim, infelizmente, a gente não vê nada sendo feito. A origem desse problema tem mais de 50 anos, quando as margens do córrego começaram a abrigar construções mal planejadas. Depois de alguns anos, as matas foram sumindo e as áreas de vazante foram desaparecendo, principalmente depois da chegada do asfaltamento. Com isso, os moradores do bairro vêm sendo cada vez mais afetados. E, cara, tem muitos anos que a gente passa aqui na rua com situações de enchente, que carrega muitas coisas, traz muita sujeira dos novos condomínios lá de cima. E a gente tem que fazer mutirão para acabar tirando móveis, às vezes até alimento, animais, dentro da casa de outras pessoas que moram do nosso lado, porque perde muita coisa. É questão de sofá, guarda-roupa, os carros que são carregados toda vez. Tem vez aí que ônibus fica parado com gente dentro, é tipo 2 horas, tudo alagado, e as pessoas não conseguem sair. A gente já viu caso também de pessoas sendo carregadas. Acontece muito isso aqui e é complicado, né? A gente está sempre nessa luta. Embargaram a rua aí durante 1 ano. A gente via os carros atolando, tentando passar por aqui, porque eles mal fecharam ali. E não tem como, é muito barro, é muita sujeira e a gente não vê modo de solução, porque ninguém traz isso para cá. Eles só falam e nada acontece. Isso vem de anos, muitos anos. Itamar Ambrosio é conhecido em Santa Luzia pelo churrasquinho que é tradicional na região. Ele morava lá a vida inteira, mas mudou de bairro nos últimos anos por conta dos constantes transbordamentos. Nos mais de 30 anos de profissão, ele já viu algumas enchentes.
Em uma delas, no início dos anos 2000, chegou inclusive a perder a carrocinha em que trabalhava. Na época não tinha carro, não tinha nada não. Eu vinha trazendo a barraquinha. Aí com isso veio a enchente, levou a barraquinha. Derrubou ela, levou. E aí na época eu perdi tudo. Isso foi em 2001. E agora essas outras, eu tô ficando mais esperto. A hora que eu vejo que o negócio tá pegando, eu rapo fora antes. Desde o início de 2023, a Prefeitura de Juiz de Fora busca financiamento para resolver esse problema, não só em Santa Luzia, como também nos bairros Industrial, Mariano Procópio, Democrata, Linhares e na Rua Cesário Alvim. No fim de julho desse ano, o governo federal liberou verba para as obras de macrodrenagem na cidade de Juiz de Fora. Serão 356 milhões de reais e Santa Luzia vai ser um dos 5 bairros contemplados. Esse professor explica que um dos motivos do córrego de Santa Luzia transbordar é a forte pressão com que a água de um rio chega ao bairro. Que existem características naturais, características físicas da bacia, que são relacionadas ao relevo da própria bacia, que fazem com que já haja uma propensão natural à ocorrência de inundações. Então, a área onde tem boa parte da ocupação urbana é uma área de planície. Essa área de planície é uma área que há milhares de anos é recorrentemente inundada e que a organização, a geometria do relevo da bacia faz com que a água chegue muito rápido no córrego Ipiranga. Já esse pesquisador conta que, ao estudar a região, encontrou pontos inadequados do mapeamento do córrego. Ele explica que essas incoerências podem prejudicar futuras obras que venham a acontecer no espaço. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz um mapeamento colaborativo de inundações, alagamentos, enxurradas, né, que são eventos associados a essa dinâmica, né, hidrológica, né, e eu levei em consideração os dados que as pessoas vão publicando em redes sociais, né? E aí, com base nesses pontos, né, eu fiz o mapeamento e nesse mapeamento foi possível perceber que algumas regiões, poucas coisas, né, poucas regiões, na verdade, elas não são abrangidas por alguns documentos oficiais, como, por exemplo, da Defesa Civil, que faz um mapeamento de áreas de risco hidrológico, né? Então, tem esse mapeamento e tem o mapeamento também da CPRM, que é uma empresa pública governamental, né? Mas esse dado já era um pouco mais antigo, né, de 2014, e que ele também não abrange algumas partes, como, por exemplo, do rio Ipiranga, perto ali do Bahamas, ali no bairro Santa Luzia, né? Então, essas partes eles não são abordadas nesses mapeamentos. E o desejo dos moradores é um só: viver de forma tranquila no bairro que escolheram como lar. Tem gente que perde tudo e como é que vai tirar? Não tira. Então, para ajudar o povo a ter a tranquilidade de poder dormir à noite e não ficar se preocupando com o carro na rua, com um móvel novo que comprou, e poder sair no outro dia cedo para trabalhar sem ter nenhum tipo de preocupação que você vai estar fora de casa e sua casa vai ser invadida por água. Agora, vamos falar de uma das principais características de Juiz de Fora: as praças. Segundo um catálogo produzido pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2020, o município contém 95 praças públicas em seu território. E mais do que um espaço aberto, as praças são pontos importantes da cidade e fazem parte do cotidiano juiz-forano. De casa para o trabalho e do trabalho para casa. Parece que está faltando alguma coisa, né? O que está faltando é um terceiro lugar. Esse conceito foi criado pelo sociólogo inglês Ray Goldenberg para classificar lugares de convivência e socialização que não são um ambiente doméstico ou de trabalho. E esses terceiros espaços podem ser ambientes públicos ou privados, como bares, cafés ou até mesmo as praças. E esses terceiros espaços são importantes para a socialização e para a saúde mental dos indivíduos, como explica a psicóloga Daniele Cabral. Espaços públicos abertos, eles podem criar situações em que a gente tem novas relações de amizade, a questão de afeto, trocas afetivas, tudo isso melhora na saúde mental das pessoas. É sair um pouco da rotina, a saúde mental. Quanto mais convívio você tem com pessoas, que você cria novas relações, isso tudo
só vai ajudar na saúde mental. Daniele aponta que, além dos espaços públicos proporcionarem esses encontros sociais entre a população, eles ainda garantem um ponto importante para o cuidado com a saúde mental: a atividade física. A atividade física, em qualquer situação, ela ajuda na saúde mental da pessoa. Saúde física e mental. Você fazendo em casa, você fazendo no espaço aberto. Estar em espaços abertos, públicos, faz toda a diferença. A saúde mental, ela depende de coisas boas que a gente faz, como, por exemplo, uma atividade física, estar com as pessoas num lugar aberto. São coisas que fazem bem para a gente e tiram a gente um pouquinho da rotina, né? A necessidade de um espaço de socialização mostra o papel que as praças podem ter em uma cidade. Em 2022, a Prefeitura iniciou um projeto de revitalização das praças de Juiz de Fora, com reformas e com a construção de novos espaços. O resultado é que elas se tornaram um local atrativo para o lazer, como conta o Mauro, que traz o seu cachorro Ulisses para passear diariamente. Por esse motivo que eu falei, porque eu moro sozinho e lá é muito pequeno para ele, e eu gosto de vir por ele interagir com outros cachorros e tal, e é bem legal. E agora que o espaço está renovado, está melhor ainda. Eu acho essencial. Agora que deu uma renovada na praça, eu estou vendo, porque eu já frequento aqui há 3 anos, ou mais, porque o Ulisses tem 3 anos. Frequento mais do que isso, porque eu vivo aqui. Mas eu estou vindo direto há 3 anos e com essa renovada eu estou vendo muito mais gente vindo, gente utilizando tanto o parquinho quanto a quadra poliesportiva ali. Acho que é essencial porque é um espaço que é necessário para diversão, para tudo. Esses espaços também têm chamado a atenção dos entusiastas do esporte, como o Marcelo. Então, acaba que aqui é a praça mais perto, porque de praça de basquete tem 2 aqui em Juiz de Fora só, que seria a Praça Céu e aqui de São Mateus. Por logística, acaba que aqui é a mais fácil, sabe? E como eu, tem várias outras pessoas que escolhem aqui por isso, sabe? Praças públicas, na verdade, tem outros lugares que tem quadra de basquete, mas aqui acaba sendo as 2 mais acessíveis. Marcelo ainda aponta que ter a quadra tão próxima a ele favoreceu a sua prática de esportes, e que agora ele é um frequentador assíduo desse lugar. É um hábito frequente, eu costumo vir aqui agora umas 3 vezes por semana. E faz alguns anos que já se mantém com isso. Eu comecei jogando vôlei e aí eu não jogava aqui na praça em específico. Depois que eu fui pro basquete, eu comecei a vir mais para cá frequentemente, deve fazer uns 2 anos já, mais ou menos. As praças também têm se tornado uma alternativa para o happy hour. Isso por causa do programa Praça Cervejeira, instituído pela Prefeitura em maio de 2023, com o objetivo de estimular o turismo e o comércio local. E assim, eu acho vital para revitalizar as praças. Inclusive, essa praça não tinha um movimento muito bom em relação à droga, em relação a vários problemas da sociedade, enfim. E acredito que hoje, igual pessoas que estão sentadas aí, só estão aqui porque justamente tem esse beer truck aqui com a cerveja do projeto da Praça Cervejeira, que é muito útil para a praça, assim. Apesar de estar presente todos os dias na praça, Gabriel aponta que o público é bem diverso. Existem aqueles que estão apenas de passagem e aqueles que batem ponto no beer truck toda semana. Sim, a gente tem um público flutuante que vem e volta, assim, que só passa, mas tem uma galera que vem e frequenta e gosta de frequentar a praça e gosta de dar força ao projeto para justamente vitalizar a praça, igual aconteceu aqui, que deram uma reforma nela. Várias outras praças do projeto estão sendo reformadas. Além dos benefícios para o comércio e o lazer, os moradores do bairro São Mateus também têm aproveitado o aumento da segurança que a revitalização da praça do bairro levou para aquela região. Acho que melhorou até a frequência da praça, né? A questão das pessoas que frequentam aqui. Eu fico às vezes com pena, porque eu acho que tem dia que eles quase não tem ninguém, né? Mas tem dia também que vai chegando sexta-feira, fica bem cheio. E eu acho que está sendo ótimo, por conta da movimentação, tá vindo mais gente de outros bairros também. Em 2024 é comemorado um marco importante na história do Brasil, o bicentenário da imigração alemã. E aqui em Juiz de Fora, a tradição e o espírito da cultura alemã continuam vivos no bairro Borboleta. É o que você acompanha na reportagem de Isabela Condé. Em 1856, cerca de 1.200 imigrantes alemães chegaram em Juiz de Fora com o sonho de construir um novo futuro em terras brasileiras. Hoje, o bairro Borboleta é o coração da maior comunidade alemã de Minas Gerais, abrigando a maior parte dos 50.000 descendentes germânicos da cidade.
Esse é o caso de Salso Del Duca, o presidente da Associação Alemã de Juiz de Fora. Ele explica como o município virou uma parte tão importante da herança alemã. Ramos da família se radicaram na colônia de cima, onde hoje nós conhecemos como bairro São Pedro, um outro ramo na rua Bernardo Mascarenhas, onde nós conhecíamos como Vilagem, que era a vila operária da colônia, essa surgida em 1856, para abrigar os primeiros artífices que chegaram em Juiz de Fora para a construção da estrada União Indústria. A União Indústria foi a grande motivadora do surgimento, né, e da fundação da colônia alemã Dom Pedro II em Juiz de Fora, porque o seu incorporador, né, o comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, foi buscar a mão de obra especializada na Alemanha para a construção dessa estrada. Reconhecendo a importância de preservar as suas raízes, os moradores do Borboleta criaram iniciativas simbólicas para fortalecer a identidade cultural alemã do bairro. O Marquinho, ele é um morador aqui do Borboleta, descendente também de famílias alemãs. Há alguns anos atrás, há cerca de uma década atrás, ele fez umas placas de identificação para a casa dele, para a família dele. E ali ele pendurou o sobrenome dele. E com isso, as outras famílias também começaram a pedir que ele fizesse essas placas de identificação, né, das famílias, com os sobrenomes das famílias, para reportar, né, que ali naquela casa morava uma família de origem alemã. E uma coisa que é importante do momento histórico, e que essa iniciativa dele tem ainda mais valor, é porque durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né, descendentes de imigrantes alemães, eles foram perseguidos por serem descendentes e pelo fato da Alemanha estar ter estado envolvida nesses dois grandes conflitos mundiais, né? E a arquitetura típica alemã de Juiz de Fora, da colônia alemã de Juiz de Fora, é um tijolinho à vista. Então, se a gente andar pela comunidade, a gente ainda encontra aí 2, 3, 4 exemplares dessa construção, né? E por conta dessa perseguição, né, aos alemães e às famílias de origem alemã, esses descendentes resolveram, nesses dois momentos, né, da história, fazer o reboco para esconder o tijolinho à vista e para dificultar uma identificação de que ali naquela casa morava uma família. Houve um momento que nós queríamos esconder que nós éramos descendentes. E hoje nós queremos mostrar que nós somos descendentes. Outra forma de celebrar a herança deixada pelos imigrantes alemães na cidade é, claro, a nossa tradicional festa alemã. A festa alemã começou em Juiz de Fora em 1969. O primeiro evento foi sediado no bairro Borboleta. Agora, ela acontece no Shopping Jardim Norte, mas sem perder o espírito e a tradição. A festa reúne dança folclórica, música, gastronomia típica e artesanato, atraindo milhares de pessoas e comerciantes todo ano. A artesã Cida Pellegrini e suas irmãs são um exemplo disso. Nós mesmos que fazemos, são 3 pessoas, é eu, a minha mãe, uma senhora de 83 anos, Dona Maria, de 80 anos, e a Soninha, minha amiga, de 60 anos. Nós mesmos fazendo nossas florzinhas, de cetim, de gorgurão, colocamos as pedrinhas. Então, assim, uma maneira de você mostrar para as pessoas a cultura, né? Que a cultura continue, que isso desenvolva, que as pessoas não deixem isso passar, sabe? Que fique sempre... Que os jovens que estão vindo agora, né? Como vocês que estão aqui, continue com esses trabalhos, porque é maravilhoso participar de uma festa dessa, sabe? Os bolos e outros pratos típicos da família Schaefer já são um clássico da festa alemã, como nos explica a confeiteira Marta Schaefer. Isso é uma tradição já da família, a gente está aqui dentro da festa alemã, inclusive o nosso box, o nosso espaço é Box Schaefer. A gente traz hoje todas as receitas, tudo que vem com a gente de bisavó. Então as cucas a gente vai fazendo com receita gostosa, feita à mão, o pão alemão tradicional, sovado à mão, nada em máquina, tudo artesanal, receita que vai passando de geração em geração.
Hoje, infelizmente, a gente não tem mais a bisavó e a avó aqui, mas a gente tem as tias, as primas, hoje já está com a gente. Os biscoitinhos alemães também a gente faz hoje. E, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa na família, o Zé Carlos Schaefer, que era apaixonado, vivia para essa festa, e ele virou o mascote do nosso box e o mascote da festa alemã também, trazendo toda essa tradição que a família Schaefer-Henke tem. O meu espaço, todo mundo, até as pessoas que estão em casa fabricando, nós somos do bairro Borboleta, viemos da tradição alemã germânica de lá, e a festa veio para o shopping. Apesar de sair do Borboleta, a tradição não mudou e a gente está aqui com todas as nossas tradições alemãs. Por falar de festas e pontos turísticos de Juiz de Fora, não dá para esquecer de outro tema importante para a cidade, o esporte. O Morro do Cristo é um dos pontos turísticos mais reconhecidos das cidades, mas não é só pela sua vista que o local atrai visitantes. Nos últimos anos, ele se consolidou como um dos principais cenários para esportes radicais ao ar livre, como trilhas e rapel. O Mirante do Morro do Cristo tem se tornado um verdadeiro playground para os amantes de esportes radicais ao ar livre. Combinando natureza e adrenalina, as trilhas aqui oferecem diferentes tipos de dificuldade. Conversamos com alguns desses aventureiros para saber o que torna esse lugar tão especial. Aqui no Cristo você vê vários grupos, inclusive a gente acompanha vários grupos pelas redes sociais oferecendo rapel aqui no Morro do Cristo. Enquanto esporte mesmo, eu acredito que seja só a gente, porque nós somos os únicos ligados à Confederação Brasileira. O restante da galera ele busca mais um rapel de turismo, um rapel comercial. E Linus ainda reforça a importância dos equipamentos certos para o esporte. Essa corda não é qualquer corda, você tem que comprar uma corda específica para poder estar usando, né, para questão de segurança, de um estabelecimento que te gera segurança. Além da corda, você tem a cadeirinha que você coloca com o mosquetão e a fita e o freio que você vai prender para poder estar descendo, além do capacetezinho. E aí na hora do freio, nós temos vários tipos de freio. O mais conhecido é o freio 8, que é o que a gente usa, e nós ainda usamos um segundo freio, que é um cordelete, que é um nozinho que eu coloco para poder dar uma segurança maior. A sensação de liberdade e a vista da cidade são um grande prêmio para quem se aventura, mas a prática exige cuidados e, é claro, muita responsabilidade. Linus e Cássia começaram a praticar rapel há mais de 3 anos em alguns passeios pela cidade. Eles contam da emoção de ver lugares lindos através de outra perspectiva, com o vento, e reforçando que não é só o prazer em descer, mas também ver outras pessoas felizes. E é isso que dá muita emoção em seu trabalho. Cada rapel é único. Não só pelo nosso, às vezes, desafio que a gente passa, ou por ver pessoas se superando no próprio rapel. Mesmo a gente fazendo também várias vezes no mesmo lugar, cada lugar é único, cada rapelada é única. E além do Morro do Cristo, eles nos contam que em Juiz de Fora há vários outros lugares interessantes para a prática. Nós temos aqui o rapel Juiz de Fora no Jung, né, em Linhares. Temos o rapel na Zona Norte, algumas pedreiras lá. Tem um rapel na Cachoeira de Humaitá, no Retiro, na Pedra Preciosa. E tem também algumas fazendas, alguns lugares específicos que tem particulares, né? Que dá para fazer. Tem a trilha da Pepsi também, no Salvaterra. Outro detalhe interessante é que para o esporte você não precisa de força. Não. Cara, o rapel, do jeito que a gente faz, eu consigo descer só forçando aqui com a mão. Você não faz força nenhuma. Nenhuma. É muito tranquilo. Já a escalada não. A escalada já te exige um físico, um condicionamento bem maior. O desgaste é muito maior. E sobre o perfil dos praticantes, idade não é um impedimento para se aventurar. É um estilo muito variado, né? Porque hoje, como a gente tinha falado antes, como é muito ainda voltado para a questão de turismo, então você tem um público muito diversificado. Você percebe essa diversidade bem grande, por causa que é igual o turismo, né? Ele se encaixa muito dentro da questão do turismo. Várias idades.
Vai ter idoso descendo com a gente. E sobre superar seus medos, conversamos com o estudante e praticante assíduo de esportes no Morro do Cristo, Douglas Croix. No início, quando eu comecei a fazer, eu tinha muito medo, né? Porque eu tenho uma séria questão com a altura. Hoje em dia, eu não dizia que esse medo está superado, mas o medo, gente, ele não deve impedir a gente de fazer algo. Ele simplesmente deve ser explorado. Eu tenho medo disso? Qual é o meu limite para isso? E acho que fazer trilha, esse tipo de atividade física para mim é sobre isso, é sobre se superar, é sobre melhorar a cada dia, é sobre realmente eu tenho um objetivo, eu tenho um limite, qual é esse objetivo, qual é esse limite? E tentar atingir os dois. E ele conta suas motivações para o esporte. Eu gosto de praticar esse tipo de esporte que as pessoas consideram risco por N questões. É uma questão de motivação, isso me causa uma motivação de eu sempre querer me superar, de eu querer superar meus medos, de eu suprir as minhas expectativas, de eu atingir meu objetivo, sempre com segurança, tá, gente? Porque não dá para você fazer essa coisa sem instrução e sem estar acompanhada, principalmente rapel e parapente. Com a crescente procura por atividades ao ar livre, a prática de esportes no Morro do Cristo não só movimenta os amantes de aventura, como também impacta o turismo na cidade. Mas os desafios não são só físicos. A preservação do meio ambiente também é uma preocupação. Especialmente durante essa época do ano, o fogo ameaça não só a vegetação, mas também a fauna local e a qualidade do ar na cidade, o que prejudica a visitação no local. Não ando indo muito ultimamente, justamente por conta da questão das queimadas que estão rolando em Juiz de Fora. A gente sabe como esse tipo de questão é complicado, ainda mais na época do ano que a gente está. Com isso, para viver momentos em natureza e escapar da rotina, é necessário preservar o meio ambiente. Assim, o Morro do Cristo segue como ponto de encontro entre natureza, adrenalina e esportes. Um espaço que desafia os seus limites e oferece, acima de tudo, uma vista inesquecível de Juiz de Fora. E agora vamos falar de um assunto que quem conhece Juiz de Fora sabe da fama e tradição desses espaços. Estou falando das feiras, que para além de movimentar a economia, são parte da memória local. A Feira de Domingo da Avenida Brasil é um espaço que reúne muito mais que frutas, legumes e verduras. Este local tradicional de Juiz de Fora carrega histórias com barracas que foram passadas de geração em geração. Não era feirante, feirante era meu pai junto com meu irmão. Mas como ele morreu, eu tinha 23 anos, aí eu assumi o lugar dele, entendeu? Eu tenho abacaxi doce na promoção, freguês! 2 a 10 agora! Trabalho todo dia, faço feira todo dia, já tô calejada de feira, criei meus filhos aqui dentro da feira e pretendo terminar minha carreira dentro da feira. Nós viemos de São João del Rei, apesar de sermos daqui, mas morávamos lá, e a gente é feirante há mais de 30 anos. E começamos a trazer biscoitos para cá, vindo para cá para ter mais facilidade para as crianças estudar e tudo, né? Então já tem essa história, nós já estamos aqui na feira, comecei a vender biscoitos fora da feira, vendendo nos bares, de porta em porta, aí conseguimos os pontos aqui na feira e nós vamos desenvolvendo, e assim que eu criei a minha família. Mais de 30 anos de feira. Começou minha história eu trazendo mercadoria do meu pai para vender aqui. Meu pai parou, eu continuei. A Feira da Avenida Brasil possui 55 anos de história. Ela acontece todos os domingos e se destaca tanto pela sua variedade de comerciantes e produtos, quanto pelo número expressivo de visitantes. Quando eu fiquei internada, precisei de ficar internada, que eu adoeci, várias freguesas foram me visitar. Então, quer dizer, isso é uma história marcante, porque isso aqui não é freguês e feirante, é amigos. A gente faz amigos, a gente faz família, é freguês contando o problema da família deles, é a gente desabafando o problema da nossa família para eles. Então, quer dizer, isso aqui não é feira livre. Isso aqui, para quem tem muitos anos, assim, igual eu fiz isso aqui, abracei isso aqui como meu emprego, isso aqui é... A gente cria vínculos com os feirantes, independente de classe social. Tanto de freguês que vira amigo, que os filhos hoje já são casados, já vêm com as filhas, né? E teve uma vez o batateiro ali do outro lado ali, uma pessoa esqueceu um dinheiro, R$475 dele, né? Na banca dele lá, esqueceu o dinheiro na banca lá. E ele não sabia quem que era.
E um mês depois a pessoa voltou, né? Você acredita que aquele dia que comprei aquela batata seu caro? Eu falei, não, o dinheiro está guardado aqui. Né? Então é uma coisa assim que o pessoal, fulano é desonesto, que pobre, perante, não tem nada disso. Então aqui tem muita história boa, muita história bacana, de ajudar os outros, sabe? De, às vezes, passa alguém com alguma necessidade aí, precisando, o feirante fulano de tal internou, operou, está precisando de uma ajuda, todo mundo ajuda mesmo. É um pessoal bem unido, entendeu? Mas apesar dos vínculos criados e da alegria da feira, há também alguns desafios. No meu caso, eu sou fruteira, eu vendo fruta. Época de chuva e frio, a gente não vende assim muita fruta, porque ninguém come fruta no frio, no inverno. Então essa é a maior dificuldade nossa, é onde a gente passa uma parte do ano só mesmo para poder manter o nosso serviço. E a gente começa a ganhar de novo no verão. Existem cerca de 24 feiras em Juiz de Fora, realizadas de terça a domingo. Os feirantes marcam presença na maioria delas, que se espalham por diversos pontos da cidade, desde o bairro São Mateus até a Praça Antônio Carlos. Essa atividade tem ganhado visibilidade e é a principal fonte de renda para a maioria dos feirantes. Nós fazemos aqui hoje, né? Quarta-feira lá em São Mateus e à noite, fizemos da noite na Praça Antônio Carlos. E sexta-feira no bairro de Lourdes, sábado em São Pedro e domingo aqui. A gente vai daqui pro sítio e começa a preparar para a próxima feira, né? Colher uma fruta, colher uma verdura, um trem que está sobrando lá do sítio, tirando o que a gente gasta e armazenando o resto para trazer para cá. É uma rotina, a gente acostuma. Levanta 12h15, 12h30 da manhã, faça chuva, faça sol, entendeu? Tem gente que acha que vida de feirante é vida fácil, porque para 2 horas da tarde, mas não vê que a gente levanta 2 horas da manhã. E a rotina todo dia é a mesma coisa, mas sempre um dia diferente do outro, nunca um dia igual ao outro, porque cada dia a gente está lidando com um tipo de público. Então é muito bom, é bom demais, é para quem gosta mesmo. Hoje até eu aposentei, estou deixando mais por conta da minha esposa e da minha filha. A minha filha hoje não está aqui, que ela está fazendo um trabalho da faculdade e ela não está, né? Mas sempre eu passei para ela, quer dizer, já vai continuar a segunda geração de feirante. Posso te dizer da feira é o seguinte, a gente acostumou com isso aqui e eu não fico em casa, não consigo ficar em casa sem vir na feira. E além de fazer um dinheiro. É um hobby para mim isso aqui. Eu não consigo ficar em casa, não. Eu tenho que vir para cá. Padroeiro da cidade e dono de muitos devotos, Santo Antônio representa uma importante parte da construção da história de Juiz de Fora. A cultura e fé se misturam à medida que a memória deste santo tão importante é relembrada. A história passeia pelas ruas, igrejas, rios, até onde menos se espera. Pés guiados pela pressa e mentes distraídas passam por memórias fundamentais da nossa cidade sem sequer as conhecerem. Em uma cidade partida, dividida pelas diferenças sociais, pelo rio e pela disputa da imagem de um santo, é preciso entender como se constrói a narrativa contada sobre o nosso povo. Então, o Santo Antônio está presente dentro desse caminho novo, do Rio de Janeiro até Diamantina. Tem várias igrejas, várias cidades, vários povoados que receberam esse nome. O Santo Antônio é mais popular do que as Nossas Senhoras dentro desse processo aí. É um santo português, como a gente sabe, ele nasceu em Lisboa, terminou em Pádua, na Itália. E com o Juiz de Fora, ele está presente aqui. O primeiro documento que eu consegui no Caminho Novo foi quando um grupo de pessoas estava vindo numa tropa e deram de cara com uma cobra chamada João do Campo. E essa cobra, ela baixava o mato, ela batia o mato. Então eles descrevem que naquele pavor daquele mato batendo, eles interpelaram o Santo Antônio, a proteção de Santo Antônio. Isso no Caminho Novo, assim, o primeiro documento que eu consegui. O outro documento mais antigo conseguido foi em Ibitipoca, nas terras que ainda eram dos Tostes, antes de vir para Juiz de Fora, que tinha lá uma montanha onde um musgo
ele desenhou assim, uma suposta imagem do Santo Antônio, então isso ficou gravado na memória do povo, isso antes de vir para Juiz de Fora. Santo Antônio, hoje padroeiro de Juiz de Fora, é alvo da devoção de grande parte da população da cidade, que ainda celebra sua imagem, frequenta missas e procissões. Essa fé continua construindo a identidade do nosso povo. Assim, o Santo Antônio, institucionalmente, ele se instala em Juiz de Fora pelas mãos do Antônio Vidal, através dessa capela, que é a primeira capela da região aqui nossa, dentro do futuro município de Juiz de Fora, que vai ficar nesse lugar chamado Morro da Boiada, que a gente tanto preza e tanto está trazendo para a história de volta, porque ele ficou muito ocultado. Ele está aqui presente há muito tempo. Juiz de Fora foi fundada como Santo Antônio do Juiz de Fora. Ela perde esse nome para Vila do Santo Antônio do Paraibuna. Esse nome Paraibuna vai ter duplicidade postal com a cidade de Paraibuna na divisa do Rio de Janeiro. Então o Barão de São Marcelino pede para trocar o nome, voltar o nome para Santo Antônio do Juiz de Fora, e acaba ficando só o Juiz de Fora, sai o Santo Antônio e fica o Juiz de Fora. Mas a presença do Santo Antônio na religiosidade católica dessa região, que é muito católico, Antônio Vidal é católico, os Toches são católicos, assim, era normal ser católico. Então, o Santo Antônio, mais presente religiosidade dentro desse trajeto, claro, vai se impor como padroeiro, né? Em uma cidade cortada por um rio, ainda é preciso construir pontes que nos conectem à memória e à história. Mas afinal, como fazer isso? Essa resistência que houve da retirada do santo de lá do Morro da Boiada para trazer ele para cá para poder fundar a matriz. Ainda não era a catedral, ainda era a matriz do lado de cá do rio. Então, esse translado, quando a cidade muda de eixo, é que acontece esse processo. Ao trazer o santo para cá, o pessoal de lá resistiu. Então a lenda, ela guarda se você ler detidamente, ela guarda uma senha. O povo resistiu, e por ter resistido foi jogado para as traças, foi apagado, o Morro da Boiada foi apagado. Então saíram para cá, do lado de cá do rio, e ele voltou. Eles tornam a trazer de novo em procissão, ele torna a voltar. E aí eles trouxeram e prenderam ele lá, ele está preso até hoje, está numa redoma de vidro, bonitinha lá, mas está preso. Uma chama, porém, tem o poder de manter acesas as lembranças que constroem a identidade do povo dessa cidade, a arte, a poesia. Lendas da Boiada, ao poeta Lindolfo Gomes. A lenda do Morro da Boiada está para Juiz de Fora, assim como a loba romana está para aquele lugar. É uma saga de fundação. Guardada, bem escondida, após leitura detida, a senha é compreendida. Depõe sobre a resistência e o ocultamento da história. Nos fala de um povo miúdo havido no topo daquela serra, respeito a um cemitério e saudades de uma capela, em torno do Santo Fujão. Antônio, seu padroeiro, voltou para aquele terreiro sem da elite escravocrata receber a permissão. Foi punido, ficou prisioneiro na igreja do senhor capelão. E a boiada ficou desprezada, foi jogada pela contramão. Soterrou-se história e memória e a lembrança daquele torrão. Há quem diga que houve vingança no episódio ocorrido de então. Dizem até que foi luta de classe. E no assunto se fala mais não. Salve Lindolfo Gomes, salve o Caboclo Velho, salve o China Seco e viva o Chico Pinicão. O Jornal da Facom fica por aqui. Acompanhe as nossas produções em nosso Instagram, @lab.telejor, e em nosso canal no YouTube. Obrigada e até mais. Obrigado.